Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Beto do Caderno do Aprovado, continuando aqui a nossa série de entrevistas, bate-papos com pessoas, concurseiros que passaram em concursos em excelentes posições. Estou aqui com o diário de hoje, que ele simplesmente foi primeiro lugar nas cotas PPP no TRT Sergipe. Vai contar para a gente aqui hoje um pouco sobre a caminhada dele nos concursos. Aproveitem o papo, vai ser mais uma experiência rica aqui de conhecimento, de experiência de concurseiro. Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí Beleza. pelo seu tempo. Tamo junto. Obrigado pelo convite, Beto. Meu nome é Jared, tenho 24 anos, sou natural de Pernambuco, uma cidade ali mais no interior, na zona da Mata Sul, na zona das praias ali, Barreiros, e sou formado, fiz um tecnólogo, né, só para fazer concurso de nível superior mesmo, gestão financeira, e fui aprovado em TRT Sergipe, em primeiro lugar. A prova foi realizada em 2024 e estou trabalhando desde agosto. Show, cara. É tecnólogo, muita gente, uma das principais dúvidas, graduação, pode ser tecnólogo, aí já é uma prova viva. É, O Jared que fez já a graduação pensando 100% em concurso, né? Com certeza, porque fez ali uma graduação mais rápida para poder estar habilitado a fazer essas provas. E é Cara, uma boa voltando, oportunidade porque você consegue, desculpa interromper, é uma pode boa falar. oportunidade porque você consegue fazer de forma EAD enquanto estuda. Foi o meu caso. Eu estava fazendo essa graduação aí online enquanto estava estudando para os TRTs na época. A primeira dica que a gente já tira do papo de hoje aqui, muita gente que estuda para concurso concilia com faculdade. Quando vem me perguntar, eu sempre digo o que funcionou para mim, que foi levar a faculdade como algo secundário, priorizar o estudo para concurso, levar a faculdade, porque você precisa do diploma, né? Tem cargos como técnico de Tribunal Federal que exige o nível superior em qualquer área, mas o seu foco mesmo é o concurso. A Com faculdade vai certeza. servir porque você vai precisar ter o diploma, mas tem que saber equilibrar os pratos, né? E saber focar no concurso. Então, o tecnólogo, nesse sentido, cai como uma luva, né? Porque ainda mais se você conseguir fazer AD, como foi o teu caso, né? Que você fica mais tranquilo para seguir estudando. Eu lembro na minha É verdade. faculdade, eu ia para a aula e levava o meu caderno do concurso. Então, lá na faculdade, eu estudava mais para concurso do que para a própria aula da faculdade. E foi o que deu certo para mim. Ei, Jared, Acertou. conta um pouquinho, cara, pra gente, o que é que te motivou a entrar nesse mundo do concurso? Se você é bem jovem, né? Se sempre foi o que você enxergou desde o começo, desde ali o ensino médio, ou se você teve outras experiências de trabalho também, ou como é que estava a vida naquela época que você começou a estudar para concurso? Desde do ensino médio sempre foi minha pretensão fazer concurso. Desde cedo eu tive esse contato já com o concurso público, porque meu pai é servidor, hoje ele é analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e desde sempre eu vi como o concurso público mudou a vida da gente. Ele era policial militar e conseguiu galgar aprovações de outros concursos e mudou drasticamente a nossa vida. Então, desde sempre eu vi que o concurso público era uma forma de mudar a minha vida também. E desde o ensino médio eu tinha essa visão de fazer. E, enquanto os professores diziam, não, faça uma graduação, deixe esse negócio de concurso para depois, eu sempre tinha na minha cabeça que eu precisava, antes de buscar uma área específica para ter uma formação, primeiro pensava em passar em algum concurso para ter algum dinheiro e poder investir em mim e buscar alguma carreira depois. Então, quando eu saí do ensino médio, eu tinha a pretensão já de fazer concursos militares na época, que era para oficial do Exército, que era o que eu queria, né? Enquanto eu busquei unir duas coisas, que era a graduação e você sair já concursado, né? E eu tentava fazer o concurso chamado SpaceX, que é um concurso para oficial do Exército, que você faz 5 anos de graduação ali, e depois você sai como aspirante oficial, e já como um cargo concursado, né? Então, esse foi o meu objetivo, que eu percorri durante 3 anos, 2019, 20 e 21 foi o ano que eu passei. E nesse período, até 2021, eu tive aprovação 2 vezes na Escola de Sargento, que é um concurso para sargento do Exército também, mas eu optei por não ir. E no ano seguinte, optei por retornar aos estudos para tentar ser aprovado na SpaceX. E fui aprovado na SpaceX naquele ano, indo para Campinas, né, que a formação é um ano em Campinas, e 4 na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. E o primeiro ano fui para Campinas e acabei ficando 8 meses. Aí lá eu decidi que não era para mim. A carreira, assim, eu vi que não era tão valorizada, e tinha outras questões familiares que a carreira impacta muito.
porque você é transferido de 2 em 2 anos, e tudo isso para mim me impactou muito e eu decidi sair. Mas eu já decidi sair olhando as oportunidades, o que é que tinha de concurso para fazer, o que é que eu posso fazer aqui. E na época tinha um concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tinha um cargo de policial legislativo. E foi o cargo para qual eu já decidi estudar ali a partir de outubro de 2022. E nessa mesma época foi a época que teve assim, alguns concursos, basicamente uma semana após a outra de TRT. Se não me engano, foi o TRT Paraíba, Alagoas e Bahia, alguma coisa assim. E tinha o cargo de policial judicial no TRT do Alagoas, né, que é do lado de Pernambuco, que eu tinha mais facilidade para fazer. E eu decidi fazer esse cargo porque eu não teria tempo suficiente para estudar para a área de técnico administrativo, que eu sabia que chamava mais, mas eu não ia ter tempo. Faltava só 2 meses para a prova, que a prova foi realizada em dezembro. E eu comecei a estudar, e essa prova da Assembleia Legislativa seria realizada em janeiro. E era basicamente os meus conteúdos. Aí eu fiz essa prova de Alagoas, acabei ficando, se não me engano, nas cotas em 14º, alguma coisa assim. Tem pretensão de ser chamado por causa do carro, que é difícil. E nessa Assembleia Legislativa eu fui fazer a prova em Belo Horizonte, acabei acertando 85% da prova, 51 as questões, se não me engano, de 60, mas reprovei. Eram poucas vagas e acabou que tinha uma nota de corte e foi 52, se não me engano, um ponto. Aí não consegui alcançar essa nota. E desde então eu ficava observando quais concursos eu posso dar e aparecia uma oportunidade ali outra, mas não definitivamente ainda focado na carreira. E apareciam os concursos de prefeitura, uns concursos estaduais, mas eu ficava assim, sem estudar no limbo, esperando aparecer alguma oportunidade. E em 2023 eu vi a oportunidade de fazer o concurso em fevereiro, se não me engano, o TRT 11, TRT Amazonas e Roraima. Foi o primeiro TRT que eu fiz. Se não me engano, a prova foi no início de 2024, fevereiro. Aí eu comecei a estudar em dezembro de 2023, para fazer essa prova em fevereiro. Pouquíssimo tempo, mas é uma oportunidade que eu tenho aí, que eu também já tinha pensado comigo. Eu tenho, para ser aprovado, eu preciso me focar em uma área. E eu vi que o TRT tem vários que ainda vão sair, então eu vou enveredar aqui por essa área, eu vou ter que focar aqui, porque senão não vai dar certo. E eu fiz essa prova do TRT, do TRT 11, acabei ficando na posição 493, se não me engano, na ampla concorrência, e cento e pouco nas cotas. E isso me deixou motivado, porque eu esperava que o resultado fosse muito pior, e continuei estudando, até que apareceu a oportunidade de fazer o TRF3, que era em São Paulo. E eu comecei a estudar porque não tinha nenhum TRT em vista ainda, mas quando ia haver a realização da prova, que foi na metade do ano de 2024, aí saiu o TRT7, que era do Ceará. Aí eu, poxa, não vou ter como fazer esse TRF, abandonei simplesmente a prova que eu já estava estudando e vou embora fazer esse o TRT do Ceará, né, na época. E foi basicamente a época que eu conheci os seus materiais. Aí peguei o de administração pública, principalmente que me ajudou muito. A administração pública, a parte de jurisprudência que estava separado já por assuntos, direito do trabalho, processo de trabalho. E, para mim, eu vi que a administração pública era um mundo e ali estava muito focado no que a FCC pedia. E eu lembro que eu consegui fechar a administração pública no TRT7 e eu tive melhorei muito meu desempenho. Acabei ficando em 10º lugar nas cotas no TRT7 e é uma lista que vem rodando. Mas em dezembro de 2024 teve o TRT Sergipe, que eu fui aprovado. E para esse, por incrível que pareça, eu não estudei tanto. Aconteceram alguns problemas pessoais que me impediram de estudar e eu consegui estudar ali 20 dias antes, revisando aquilo que eu sabia
e consegui para a prova e deu certo. Consegui ser o primeiro lugar ali, acertei 55 questões e, graças a Deus, chamou em agosto desse ano, em julho, e desde agosto eu estou trabalhando. Show, cara. Parabéns pela trajetória. Então foram basicamente esses 3 TRTs que você fez? Lá o 11, E lá fiz no o, norte, Ceará, Sergipe. e fiz o de Pernambuco também. Pernambuco eu fui bem na etapa, nas provas objetivas. Eu estava em 25º lugar na ampla concorrência e segundo nas cotas. Mas depois da discursiva, aí eu caí para 225 na ampla concorrência e 40º na cota. Era o meu Pô, estado, né, o que eu queria. Mas assim mesmo, né? Concurso é é, isso. é isso, é o teu estado, né? É, Primeiro, parabéns pelo teu foco em não ter desviado ali no momento que o TRF teve a oportunidade, mas aí logo na sequência saiu o TRT do Ceará e você focou, né? E foi um grande salto, né, TRT do Ceará, porque você já ficou em 10º nas cotas, né? Valeu a pena manter o foco, não desviar. O conteúdo de TRF é muito parecido, em alguns concursos é até menor do que TRT, se você for parar para ver, mas de repente ficar um tempo sem ver trabalho, processo de trabalho, já seria fatal para te prejudicar, né, nesses concursos do Ceará, do com Sergipe. certeza. Então, foi uma decisão muito boa você ter focado. Outra coisa, sim, você já está trabalhando, né, nessa série que a gente está falando com vários aprovados, mas que a maioria ainda não foi chamada, ainda está aguardando a nomeação e você já está trabalhando. Fala um pouco aí sobre como está sendo essa rotina no TRT, como foi tua lotação, alguma coisa assim brevemente. Essa diferentemente da maioria das pessoas, eu fui lotado na área administrativa. Hoje eu trabalho na diretoria geral e desde que eu cheguei, eu estou encantado pelo trabalho. E é uma coisa que eu digo que vale a pena. Para quem quiser estudar, vale a pena. O trabalho é muito bom. O horário de trabalho é excelente. E sem falar na remuneração, né? Você vê no final do mês, você receber aquilo que, poxa, demoraria dezenas de meses para receber, você recebe um mês. Então, é muito gratificante. As pessoas que trabalham comigo também, excelente. Geralmente as pessoas é, têm esse contato mais aproximado aqui. Aí até me chamam para ir na casa deles. Quando eu cheguei aqui, eles me ajudaram a alugar apartamento. Então, eu fico muito agradecido pelo acolhimento que eu tive aqui e, de certa forma, me ajudaram muito, muito mesmo. Então, é uma relação para além do trabalho. Eu fico agradecido justamente por isso. Então, eu também dei essa mesma sorte, né, de ser lotado na capital, né, na área administrativa, que é, via de regra, mais tranquilo do que a área judiciária. Então, é muito bom. Você teve essa felicidade também, muito em razão de ser um dos primeiros a serem nomeados, né? Foi o terceiro ou quarto na ordem de nomeação, né, por ser o primeiro das cotas. E aí deu essa felicidade. Eu também tive essa felicidade. Foi muito bom na sede do tribunal, a estrutura bem melhor, né? Então, fica a dica aí para a galera que está estudando, uma motivação extra, né? O quão melhor você tiver na posição, às vezes você consegue lotações melhores, ficar mais próximo à sede, ou em varas com melhor estrutura. Fico feliz que você está gostando, cara. Você falou que tem um passado aí nos concursos da área militar, você já estuda já há algum tempo, então, o que você considera que esse estudo prévio, né, para concursos de outra área te ajudou nessa área de tribunais, que você teve eu acho que você também considera isso, você teve uma curva de aprendizado muito, muito rápida nos tribunais, os resultados vieram, porque você já tinha também um ritmo de estudo antes, né, já tinha sido aprovado em concurso da SpaceX, como você falou. Como você considera que isso te ajudou? As matérias, principalmente de português, matemática, quando eu cheguei na SpaceX, a gente estudava raciocínio lógico. Então, quando eu comecei a estudar para TRTs, eram matérias que eu não tinha muita dificuldade justamente por causa desse aprendizado prévio. Então, eu pouco estudava, deixava mais o meu tempo reservado para a matéria dos conhecimentos específicos, essas matérias mais básicas de português, raciocínio lógico, eu só revisava ali antes da prova, sabe? Pô, excelente. Mas ao mesmo tempo, muita gente vê um cara como você, que é jovem, mas que já tem experiência, e fica com medo. Pô, cara, esse vai ser o meu concorrente lá no dia da prova.
Mas o que você fala, assim, das matérias novas que você teve que aprender, por mais que já tivesse uma boa base em português, em RLM, isso ajuda também para outras matérias, mas tiveram matérias em que você teve que pegar do zero também, né? Administração pública, direito do trabalho, etc. Você acha que isso te ajudou também, ou você teve que ralar como todo mundo? Como foi essa experiência com as matérias que você teve que pegar do zero? Eu tive que ralar muito, porque eram matérias que eu nunca tinha visto na vida, principalmente a administração pública, porque é um mundo, né? São várias doutrinas que o treinador inventa um monte de coisas, e você precisa se adequar ao que a banca quer, ao que a banca pede na questão, né? E eu vi aquelas questões de administração pública, caramba, eu nunca vou aprender isso, é muita decoreba, é, como é que eu vou decorar isso à prova? Aí eu ficava nessa neurose, assim, mas eu tive que ralar muito. E direito do trabalho, processo de trabalho também, a quantidade de assuntos, depois, como o TRT de uns anos para cá veio, principalmente na prova de técnico, cobrando mais jurisprudência, súmulas, eu precisei me adaptar a isso também. Então, eu tive que ralar muito nessas matérias também. Todo mundo que tem alguma base prévia aos concursos de tribunais vai ter alguma base em determinadas matérias, né? Sempre vai ter algum ponto em que ela ainda vai precisar correr atrás, né? Afinal, se ela já soubesse de tudo, já teria passado antes naquele concurso, né? Fico feliz que as matérias que você já tinha intimidade, você conseguiu levar elas de forma mais tranquila, né? Para sobrar mais tempo para essas que eram novas. Jared, com relação a essa parte mais prática, eu sei que isso varia ao longo do tempo, mas como você organizou essa parte de teoria, revisão, questões? Você pode falar como era no início, quando você estudava para outros concursos, ou então como foi nessa parte mais focada nos TRTs? Fica à vontade. Inicialmente, quando eu comecei a estudar para carreiras militares, meu estudo era basicamente o dia todo, era livro e questões, mas era muito mal otimizado. E quando eu comecei a estudar nessa segunda fase para concurso de TRT, era mais otimizado. Eu dividia em blocos de 40 minutos a uma hora por questão. Eu estudava basicamente todas as questões, todas as matérias dos conhecimentos específicos no dia. Geralmente eram 6 matérias, eu estudava as 6 matérias no dia, cada uma de 40 minutos a uma hora. E minha forma de estudos era basicamente a lei, nas matérias que tinha essa legislação, direito do trabalho, processo de trabalho e questões. Lei, súmula e questões. A parte de doutrina, usava o seu material, fazia os meus próprios resumos também através dele, dessas fontes, né? E questões também, muitas questões. Questões sempre foi a base do meu estudo. E nessa parte de português, raciocínio lógico, informática, mais revisões e questões também. É basicamente isso. E direito constitucional, a lei, questões, administrativo, dividia, né? A parte de é, lei seca e doutrina. Lei seca, lei e questões, e a parte de doutrina, estes materiais. Fazia o compilado, fazia os meus resumos através deles e questões também. E revisão era muito desordenado. Eu via, passava pelo edital uma vez, depois voltava novamente, e era essa forma que ia fazendo. Não teve uma coisa, não era tão organizada como muitas pessoas fazem. Chegava no final e voltava o ciclo todo de novo, né? Isso. Tentando bater todos os tópicos de novo, né? Na reta final, tinha alguma coisa diferente que você fazia? Último mês, última semana, véspera? Como que era? Quando faltavam umas 3 semanas, eu começava a ler a CLT toda, tentava ver basicamente tudo ali, relembrar as súmulas, jurisprudências, focar muito nas questões favoritadas, porque eu utilizo uma plataforma de questões e eu resolvia as questões e muitas delas favoritava porque eu sabia que era importante, principalmente assim, o que eu errava, né? E revisitava tudo isso antes da prova e tentava ir fazendo essas revisões nessa parte de direito do trabalho, processo de trabalho constitucional e direito administrativo nessa parte de legislação, muita lei, revisando a lei seca, e na parte doutrinária, administração pública, direito administrativo, revisitando os materiais que eu tinha feito ali, os mapas mentais, de acordo com as fontes que eu já havia preparado, né? E muitas questões e revisitando as favoritadas e as erradas, né? Show. Você tocou num ponto importante aí, que são as questões erradas. Primeiro, uma coisa que está se repetindo bastante aqui nessa série de entrevistas que eu estou fazendo com o pessoal que foi aprovado
em ótimas colocações, é a grande importância para as questões. Mais uma vez, estamos reforçando aqui isso. Queria te perguntar justamente como é que você tratava essas questões erradas. Se você mantinha um caderno de erros ou se você fazia mais, reforçava no teu material base aquilo, como é que você tratava para aquilo fixar no teu cérebro, né, e não errar novamente? Os dois. Quando eu montava o meu material, eu utilizava como uma das fontes o seu próprio material, por exemplo, de administração pública. E lá eu criava um mapa mental e quando eu ia realizar as questões, eu via que às vezes eu errava alguma coisa, algo que era alguma informação importante, eu já colocava no meu material. E quando eu ia revisitar, reler, funcionava como uma revisão também. E eu também fazia as questões erradas, filtrava pelas erradas e resolvia novamente, resolvia o máximo que dá, tentando ali sempre extrair uma coisa nova, sempre deixar fixado na cabeça, para não errar na hora da prova. Porque a FCC, principalmente nessas matérias aí de administração pública, sempre são a cobrança dos mesmos conteúdos. E foi uma forma de não errar. Show, cara, excelente. É aquela coisa, determinados pontos da matéria, que são pontos bem importantes, dependendo de pessoa para pessoa, você consegue internalizar aquilo mais fácil. Já para outras pessoas, aquele ponto ali, ele vai entrar mais dificilmente, né? E aí nas questões você vai errar bastante. Uma coisa que eu sempre oriento a galera, fazer um estudo bem direcionado para o que ela está tendo mais dificuldade, né? Porque não adianta você querer escrever tudo, sair fazendo resumo de tudo, porque vão ter pontos que você vai ter o contato, vai acertar a questão de forma bem natural. Já em outros pontos, você vai perceber maior dificuldade, e aí nesses pontos você se dedica mais, faz um caderninho de erros daquela disciplina, dividido por assunto, reforça lá o grifo lá no seu material, faz um mapa mental ali ao lado, né? Ou então separadamente daquele assunto que você está tendo mais dificuldade, como fez o Jared. Pô, cara, legal, legal. E E eu queria. principalmente uma coisa importante é focar na banca, né? Na banca de realizadora do concurso, porque cada banca tem uma forma de cobrança. E eu percebi que muitas das matérias assim que tem um mundo de opções de cobrança. Às vezes a banca tem um padrão, ela sempre cobra de um jeito. E você tem que estar acostumado a isso. Senão você acaba perdendo questões que seus concorrentes vão acertar. Exato, mais do que saber o conteúdo, eu defendo que você tem que saber o conteúdo completo, né, para ter uma visão geral do instituto, mas, sem dúvidas, é sempre estar em contato com as questões para, dentre aquele bolo de informação, né, você naturalmente já se acostumar com aquilo que mais cai e poder internalizar bem. Jared, eu queria aproveitar para perguntar qual que você considera que foi o teu maior obstáculo durante a preparação. Você tem uma jornada aí, apesar de ser jovem, né, você já tem uma jornada longa, além dos tribunais, você já fez outros concursos. Qual foi o maior obstáculo durante essa sua preparação? Teve algum momento que você se desanimou mais? Teve alguma insegurança? Você falou que sempre a sua visão foi para o concurso público. Não sei se você teve algum momento que você pensou em desistir, considerar outras coisas. Mas como é que foi tudo isso? Eu nunca pensei em desistir, eu sempre tive o concurso público como objetivo, mas de certa forma às vezes você fica desanimado e principalmente você coloca muita pressão sobre si mesmo. É, quando eu voltei da SpaceX, eu não trabalhava e fiquei estudando apenas. Tive a ajuda dos meus pais e eles diziam que eu podia continuar estudando e não tinha problema com isso aí. Mas você se coloca essa pressão interna, eu tenho que conseguir alguma coisa, a minha vida está parada, eu preciso ter celeridade, estudar e conseguir passar mais rápido. E essa pressão que eu internalizei em mim era a maior dificuldade que eu tinha, né? Porque como eu não trabalhava, eu tinha que o mais rápido possível passar. E era essa dificuldade que às vezes qualquer período de lazer eu ficava meio mal porque eu tinha que estar estudando. Essa é a pior parte, porque você sai para se distrair um pouco. Nossa, devia estar estudando. Aí você está estudando, nossa, não aguento mais, era para estar me distraindo. Aí fica nessa, um jogando pro outro, né? Tem que saber dosar. Momento de descanso, pensar em descansar, não ficar pensando em concurso. E no momento do concurso, conseguir focar, não ficar pensando, se distraindo. Na teoria é muito fácil isso, todo mundo fala Verdade. isso, mas
Mas na prática, cara, é difícil. Até hoje eu me considero um eterno concurseiro, estou sempre aqui estudando, e aí você fica pensando, e no momento do descanso tá pensando no estudo e vice-versa. Então, mesmo eu acho que quase 10 anos já que eu estudo assim, com um pezinho em concurso, ainda peco muito nisso aí. Então, realmente, cara, é um grande desafio. É um grande desafio, acho que principalmente para quem é jovem, cara, que ainda não viu muito da vida. O cara que já tá estudando para concurso, ele já tem uns 40 anos, ele já entendeu mais ou menos isso, eu acho, é uma opinião minha, mas acho que Uhum. principalmente quem é jovem, essa ansiedade é ainda mais difícil, né? Porque você está construindo a sua vida, ainda tem essa ansiedade de não ter construído, e quando é que vai chegar, não sei o quê. Então, parabéns por Fica ter. aquele pensamento de que é tudo ou nada, mas sempre vai haver outra oportunidade. E principalmente na área de TRT, que tem muitas oportunidades. São muitos TRTs. Às vezes a gente fica, né, com esse pensamento, é a minha única chance, última chance. Mas sempre vai haver uma nova amanhã. E Exato, essa é uma verdade difícil de a gente encarar. verdade. Teve algum momento que você acha que teve assim um salto nos estudos, um grande aprendizado que você descobriu, que funcionou aí para o seu estudo, que fez, que viria a fazer diferença nas suas aprovações? Uma coisa que funcionou para você, que pode servir como um bizu para a galera, uma estratégia que funcionou? Para mim, melhorei muito, muito nas questões quando eu decidi ir direto para a lei seca e questões. E revisar nos materiais como o seu, de administração pública, direito administrativo, porque eu conseguia ser mais rápido e responder as questões como a banca cobra. Basicamente, nas matérias de direito, onde tem a lei, ela vai cobrar basicamente a lei, jurisprudência, súmula. Então, era isso que eu tinha que atacar. Eu não podia ir para outro objetivo que não fosse o que a banca ia cobrar na hora da prova. Então, do TRT11 para o SESC, nesse período de tempo que eu estava visando para o do Ceará, eu resolvi atacar direto a lei seca, jurisprudência, súmula, e foi quando eu tive salto muito grande. E principalmente ver as questões das matérias, ver como a banca cobrava, e eu cheguei na hora da prova, havia várias questões repetidas, porque basicamente era a cobrança do mesmo jeito. Mudava alguma palavra, mas basicamente do mesmo jeito. Eu me recordo de uma questão de direito constitucional, que era basicamente a mesma questão no TRT7 aqui no 20 de Sergipe e em Pernambuco. Foi basicamente a mesma questão. Então, quem tivesse revisado a prova, revisado as questões, visto a lei, lembrando da lei, tinha acertado. Verdade, cara. Quanto mais eficiente você conseguir tornar o teu estudo, melhor. Muita gente me pergunta, Beto, eu devo assistir a videoaula antes ou depois de estudar o PDF? Assim, por padrão, não veja videoaula. Se for possível, veja o material PDF o mais objetivo possível. Se você conseguir, faça como o Jared, que vai direto para a lei e depois para as questões. Se você sentir alguma dificuldade nas questões, a questão está cobrando uma doutrina, uma jurisprudência, uma parte mais teórica, você volta àquele material mais longo e aprofunda mais, né? Se for o caso, vai até uma videoaula, se for algo que você está tendo dificuldade de aprendizado, mas quanto mais eficiente você conseguir ser, né, melhor. Lógico que não dá para fazer um estudo 100% aquele estudo reverso, né, praticamente direto para as questões, porque você vai ficar meio que nadando ali num oceano que você não entende nada, Uhum. mas quanto mais cedo você tiver contato com as questões, é melhor, né? Por exemplo, hoje lá no meu material eu coloco lei seca, resumo, jurisprudência também junto do resumo. Se a pessoa quiser ler a lei seca e já pular para as questões, já é uma opção válida. Voltando no material só, em caso de dúvida, né? Quem tem aqueles PDFs de cursinhos mais longos, aí sim que é uma estratégia mais válida, porque são leituras mais demoradas, vale a pena você consultar depois, conforme for tendo dificuldade nas questões. É muito interessante essa estratégia que ajudou tanto o Jared. Quer complementar sobre isso? Eu só considero importante essa questão de você sempre estar com essa questão da lei seca, jurisprudência, tudo isso tem que estar muito na sua cabeça, porque é basicamente o que a banca cobra no dia. É o perfil da banca, né? Então, se você não tiver aí mentalizado essa questão da lei seca, infelizmente é difícil conseguir ser aprovado no CC. Então, no seu material, na parte de jurisprudência, está separado ali por assunto, aquilo me ajudou muito, porque eu conseguia ver na CLT
por exemplo, a parte de contratos individuais. Aí eu chegava nesse material, já tinha ali mastigado toda a jurisprudência de como ela é separado para aquele assunto, e para mim isso foi a mão na roda, literalmente. Algumas pessoas veem um concurso ainda, pô, um concurso em 2026 vai cobrar literalidade da lei, mas ainda cobra, seja direto ou indiretamente, a maioria das questões ainda sai da lei, né? Lógico que você tem que saber ler a legislação, saber os artigos que deve ler, a CLT, por exemplo, que falando aqui nessa área de TRT, você tem que saber estudar a CLT, porque tem vários artigos que não são importantes, tem a melhor ordem para estudar e tal, mas ainda assim vale sempre a pena ter muito contato com a legislação, porque dela, direta ou indiretamente, vai sair ainda a maioria das questões. A banca pode cobrar exatamente igualzinho, né? Ou então pode cobrar uma pequena interpretação em cima do que já está escrito na lei, mudando as palavras, trazendo algum caso concreto, mas sabendo a legislação, você está na frente já da maioria que ignora ainda, mas ainda é uma das principais fontes das questões. Jared, eu queria te perguntar também, você foi um cara que teve um desempenho excepcional, assim, em termos de percentual de acertos, você falou que chegou a fazer 55/60 no TRT Sergipe, né? Isso dá mais de 90%. E eu queria saber como você monitorava isso ao longo da tua preparação. Se você fazia simulados, aquelas provas anteriores dos TRTs mesmo, ou no site de questões, como você monitorava esse percentual de acertos e se você estava confiante para essas provas que você fez com base nisso. Como eu havia, assim, durante a preparação para TRT realizado as questões, principalmente direito de trabalho, processo de trabalho que não tem muitas questões, tinha feito todas elas, eu não conseguia fazer os simulados baseados nas questões da FCC direto, porque basicamente eu ia marcar uma questão que eu já sabia como fazer ali, eu já tinha resolvido. Então, eu optava por comprar alguns simulados e realizar. Mas eu reparava que minha nota às vezes ficava muito abaixo ou um pouco abaixo, porque tinha uma mudança de padrão, sutil, e dependendo do nível do simulado também, às vezes estava muito fácil, ficava um pouco mais alto, às vezes estava um pouco mais difícil, ficava mais baixo. Mas, no geral, ficou parecido ali com a prova. E eu monitorava, assim, essas questões da estatística, enquanto eu realizava as questões direto no site de questões, sempre estava monitorando, sempre deixava ali como meta pelo menos 90% de acertos, e era muito difícil conseguir, mas para isso você tem que sempre estar revisitando seu material, revisando, vendo ali as coisas mais importantes que a banca sempre cobra, e foi isso. Você pode falar também um pouco sobre a véspera, se você estava nervoso, como é que era a tua estratégia em véspera de prova, se estudava, se descansava, e também como que foi no dia da prova mesmo, como era a tua estratégia em termos de ordem de resolução de prova. Teve prova que você fez redação também, né, que você disse que no teu caso até te prejudicou, fez cair, né, no Pernambuco. Se você faria diferente a questão de ordem de resolução, de fazer a redação primeiro ou depois, como era essa véspera e esse dia da prova? Na véspera da prova do TRT Sergipe, eu fui com minha família fazer a prova. A gente veio 2 dias antes. E eu estudo até entrar na sala de prova. Porque tem muita decoreba, muitas coisas que você precisa se atentar aos detalhes. E sempre eu ganho uma questão que eu vi antes de entrar na sala de prova. E principalmente a matéria de administração pública, que você precisa decorar, e tudo mais. E era sempre o que eu revisava: português, raciocínio lógico e essa parte de administração pública. E no dia da prova, especificamente, minha ordem de prioridade era resolver do jeito que vinha a prova mesmo. Primeiro os conhecimentos básicos, depois os específicos. Mas na prova aqui de Sergipe, eu resolvi primeiro português e fui para as matérias dos conhecimentos específicos, porque tinha peso 3. Aí, nos conhecimentos específicos, eu resolvia na ordem que veio mesmo. Mas eu resolvia antes dos específicos português, porque na prova do TRT 7 eu tinha deixado para resolver português por último, e acabei ficando muito cansado, e textos longos, e eu acabei deixando passar algumas questões que acabou me prejudicando. Aí eu decidi modificar um pouco essa estratégia no TRT aqui de Sergipe. E eu Sobre esqueci de falar da redação.
no TRT de Pernambuco, é, eu fiz a redação primeiro, fiz o rascunho da redação, parti para as questões na ordem de português, conhecimento específico, depois as demais matérias, livros, conhecimentos básicos, e por fim passava tudo ali por redação e os gabaritos. Essa forma que eu me organizava. Show, cara. Realmente, você falou de português. Português é aquela matéria que não dá para fazer no começo, pelo menos para mim, né? Porque você perde muito tempo, mas também se deixar para o final é muito cansativo, cara. Você já tá cansado, né? Então eu gostava mais de fazer ela no meio. Eu geralmente fazia a prova de trás para frente, mas quando eu terminava o bloco específico, às vezes eu já pulava logo para português e depois, tanto é que na minha prova TRT-PI, a última matéria que eu fiz foi RLM, aí quase Hum. que não dava tempo. Mas é muito, muito interessante o pessoal se conhecer. Você falou também sobre a véspera, tanto no momento da prova como na véspera, é importante. Sempre defendo que o pessoal se conheça, né? Teste o que acha que é melhor para si, veja como acontece, né? Se você fica mais calmo, mais nervoso, estudando ou descansando, como você vai estar melhor no dia da prova, e você, com isso, vai adquirindo experiência. Eu acho que é muito importante. Sem dúvidas, as provas que você fez antes, né, com certeza te ajudou também nessa questão de estar mais tranquilo na hora da prova, se conhecer de como responder a prova da melhor forma. Então, tudo isso conta, cara. Queria te perguntar também, ainda no dia da prova, como é que foi essa tua expectativa quando saiu da prova? Se você, especialmente nessa que você foi muito bem, que foi o TRT Sergipe, em primeiro lugar, se teve um bom sentimento depois da prova, se você estava com uma boa sensação, e também dias depois, né, quando você viu a classificação e como é que foi esse momento quando você descobriu que tinha passado, que tinha dado tudo certo. Você pode falar também como foi essa evolução do sentimento, desde o top 100 nas cotas, depois foi por volta da posição 10 e agora o TRT Sergipe, em primeiro lugar nas cotas. Como é que foi essa evolução desse sentimento de ver o resultado e também quando saiu da prova, né? No primeiro TRT que eu fiz, eu sabia que eu tinha ido mal. E a gente tende a sempre focar nas erradas, né? Aí eu, pô, tava em dúvida naquela, eu já saía pegando o celular, vendo a lei, se eu tinha acertado, se eu não tinha acertado, porque tem umas coisas assim que já são diretas. E às vezes eu errava, eu já ficava meio triste, pô, fui mal. Aí colocava já a nota no olho da vaga e tentava ver a possível classificação. E via assim, foi bem ou mal. Já no TRT7, eu sabia que eu tinha ido melhor, mas não o suficiente. Ainda fiquei com aquela sensação meio em que falta alguma coisa. Você lembra qual foi teu percentual de acertos no TRT 11 e no TRT 7? Eu não lembro. Eu lembro que no TRT 11 eu acertei 44 questões, 45 questões. O TRT das 60, né? O TRT7 já foram 70 questões. Eu Sim, acertei, 70 ou assim, 80, né? Não lembro é, agora, 70 ou 80. eu acho que analista foram 80, técnico 70, alguma coisa assim. Eu não lembro agora, mas eu fiquei com 8,5 de nota. Aí eu sabia que eu tinha melhorado, mas não o suficiente. Mas eu ainda saí satisfeito da prova porque eu vi que eu estava em evolução. E para isso era o que eu buscava. Eu buscava evoluir, ser melhor do que a prova anterior. Desde que eu não tivesse pior, para mim estava bom. Eu sabia que ainda tinha outras oportunidades à vista, principalmente de Pernambuco. E a de Sergipe, eu saí da prova, tem algumas questões que eu estava em dúvida, e a gente foquei nessas questões, eu não sabia que tinha errado, e pô, fui mal, mas quando saiu o resultado, eu vi que todas as questões que eu tinha errado tinham sido de conhecimentos específicos, que é o que valia o maior peso 3, eu, poxa, não vai dar, porque o TRT aqui, né, é pequeno, não vai me chamar, e caramba, passei perto, mas acabou que eu estava com 54 questões de acertos e acabou que anulou uma e eu fui para 55. Acabei ficando do top 2 para o top 1 das cotas e consegui ser chamado. Aí, assim, particularmente eu sempre foco nas que possivelmente eu errei. E isso por si só dá aquele sentimento meio ruim, sabe? Eu possivelmente fui bem, mas essas questões aqui podem me tirar.
É normal, a gente sempre. É que nem quando você muda o gabarito e erra. Ninguém lembra É, quando muda o gabarito e acerta. Todo mundo só lembra quando muda e erra. Apesar de que eu sou o defensor de você mudar o gabarito quando você faz aquela segunda análise, às vezes na questão que você ficou em dúvida. Se precisar mudar, muda. Todo mundo fala, sempre que eu mudo, eu erro. Mas não, é porque você só se lembra das vezes que muda e erra, não lembra das vezes que muda e acerta. é verdade. Eu te parabenizo também pela mentalidade que você falou aí, sempre de buscar a evolução, né? Não importava como fosse, esse não era o principal, era se tinha melhorado de uma prova para outra. Eu acho que nos TRTs a gente tem essa oportunidade, é uma área abençoada, porque você tem a oportunidade de enfrentar uma prova após a outra e perceber uma evolução, né? Se você fizer tudo certinho de uma prova para outra. Não é aquele tipo de concurso que é um meteoro que passa de tantos em tantos anos que não consegue perceber uma evolução de um para outro, porque você faz um aqui, não sabe nem quando é que vai ter outro, mas os TRTs teve épocas que tinha prova todo mês, ou mais de uma prova por mês, então você conseguia se testar bem e perceber, aprender com os erros para melhorar. Muita gente conseguiu devido a essa evolução, né, prova após prova. Então, parabéns aí pela tua mentalidade de sempre estar focado na evolução. Eu queria também aproveitar, apesar de você ser um cara muito jovem, você tem quantos anos, cara? Disso eu vou perguntar. Tenho 24 anos. Olha aí, é um jovem, o pessoal está assistindo aqui, a nossa média de idade, eu acho que é um pouquinho maior, mas fica aí como inspiração, um rapaz jovem que desde o ensino médio está focado em concurso, já sabia o que queria para a vida dele. Parabéns aí pela sua família também, ter sempre incentivado. E por você, porque no final das contas é você quem teve que pagar o preço, né, de estudar, de lidar com a frustração, de não aprender uma matéria, de errar na hora da prova, você que teve, os méritos são seus, apesar de que a gente tem que reconhecer também os privilégios que a gente tem, né, ao longo da vida. Você é um cara que tem também essa humildade. Mas eu queria perguntar para você, apesar de você ser um cara jovem, baseado em alguma insegurança que você teve ao longo do tempo, ou dúvida, será que eu devo fazer concurso de tribunais? Será que eu devo realmente fazer esse concurso ou não? Qual o conselho que você daria, assim, para você mesmo do passado, né? Algum ponto que você teve que tomar uma decisão que você não sabia se era a melhor decisão e você ficou ansioso. Voltando no tempo, assim, teria algo que você teria feito diferente ou daria algum conselho para ficar mais tranquilo? Principalmente estudar entre as provas. Por exemplo, teve a prova que eu fiz do TRT Amazonas e Roraima e do TRT 7, ali do Ceará. E eu devia ter continuado estudando, focado entre uma prova e outra. Mas acabou que eu desanimava entre as duas e só retomava a estudar pouco antes, quando aquecia, no caso, o próximo concurso do TRT. Então, a primeira dica é para continuar estudando no hiato entre a realização de dois TRTs diferentes, porque aí você consegue se desenvolver e ficar muito mais competitivo. O que eu reparava é que eu tinha que gastar muito mais tempo revisando as coisas que eu já tinha estudado e para aprender coisas novas, principalmente. Aí dificultava tudo, mas acabava que eu tinha que me esforçar mais e gastar mais tempo estudando para conseguir esses objetivos. Sobre isso de estudar entre dois concursos, eu sempre costumo falar que o momento pré-edital, esse momento que no momento que a gente está gravando esse vídeo é um momento pré-edital de TRTs, né? Não tem nenhum concurso aberto TRT, embora tenha alguns previstos, mas esse é um momento em que dá muita tranquilidade para o concurseiro construir a base, primeiramente, e melhorar, ou então melhorar, né, naquelas matérias que ele tem mais dificuldade, porque é um momento que você não tem nenhum edital te espetando ali para você correr, você consegue parar. Eu sou ruim em português, vou refazer minha base aqui em português, vou resolver 500 questões de português aqui nessa semana, ou nesse mês, vou fazer um desafio aqui para melhorar português, porque você efetivamente tem tempo e tem tranquilidade, sabendo que você pode parar para fazer a manutenção no seu estudo, né, sem ter um edital, uma prova já marcada. Então, quem Verdade. consegue aproveitar é muito bom, como E você falou. principalmente, assim, você não se cobrar tanto, sabe? No sentido de, é minha única oportunidade, última oportunidade. Sempre vai haver um novo TRT, ou um tribunal que você pode realizar. Então, assim, você precisa ter, eu precisaria, né, ter mais equilíbrio e me ajudar, né, nesse sentido, de tirar esse peso das costas e estudar com mais tranquilidade, porque às vezes você começa a estudar e sua cabeça está tão
longe, você está tão ansioso que você não consegue focar. Então, tudo isso dá essa paz que você consegue desenvolver melhor. Aproveitando isso, tem alguma dica para quem está começando, para quem está intermediário nessa área de tribunais ou focado em TRTs? O que é que você diria para quem está estudando nesse momento que não tem edital aberto? E também alguma dica para quem estiver vendo esse vídeo, quando tiver vários editais publicados, que foi a situação que você viveu também, né, de ter um edital atrás do outro, Uhum. o que é que você diria, tanto para essas duas situações? Dependendo, assim, no meu caso, para técnico judiciário, pegar um edital e ver as matérias que foram mais comuns nos TRTs, fazer o apanhado dessas matérias e continuar estudando, fazendo a divisão sempre nas matérias de que caem a lei seca, né? Na parte de direito. Estudar sempre a lei seca, sempre jurisprudência, súmula e a parte doutrinária, a parte de direito administrativo em que compra doutrina, a parte de administração pública, sempre também ver os materiais, material do método, e fazer o seu próprio material de revisão. Sempre colocando no seu próprio material as questões da FCC, o que foi que ela cobrou, os assuntos importantes, aquele bizu que a questão que sempre se repete nas questões, você sempre adicionar o seu material, porque aí você preenche todas as maneiras, todas as possibilidades que a banca pode cobrar, e assim você fica muito mais preparado. Sobre a galera que tá vendo esse vídeo que ainda não tem nenhum edital aberto, também acrescentar a dica de aproveitar esse momento, né, para estudar com calma, construir bem a base nas matérias, para quando vier começar a vir os editais, você ter fôlego e tempo, né, para se dedicar a uma surpresa que venha no pós-edital, revisar todo o conteúdo, aprofundar também nos principais tópicos, né, que são mais cobrados, revisar com mais força esses tópicos. Tudo isso é facilitado quando você faz um bom pré-edital, né? Então, É você verdade. E uma coisa importante também é que quando você entra em um pós-edital e você tem um ritmo muito elevado, é inevitável que você fique cansado. E antes da prova, esse cansaço pode tirar sua vaga. Então, é importante que você tenha um ritmo de estudos e estude antes do edital. Porque se for um período muito, assim, 6 meses antes da prova, você ter aquele estudar 7, 8 horas por dia, acaba que isso tira muito, você fica muito cansado. E isso, principalmente no final, prejudica muito. quanto mais base anterior você conseguir construir antes da saída do edital, mais você vai poder se dar ao luxo, né, de estudar menos horas para ser mais sustentável o teu pós-edital. Porque se você, de repente, não estudou nada no pré-edital, vai ter que ver tudo no pós, aquela correria, vai se estressar, vai chegar na prova a cabeça explodindo. Sempre é bom o planejamento prévio, né? Quem tem a oportunidade de estudar antes do edital, é a melhor dica, a dica mais valiosa que tem é essa, né? Você precisa desenvolver bagagem para passar no concurso tribunal, então comece o quanto antes. Jared, falei certo agora. Jared, Fala. obrigado novamente, cara, pelo teu tempo. Antes da sua mensagem final, como você citou aí o caderno do aprovado, que te ajudou em alguns pontos da tua jornada, eu queria que você fizesse uma mensagem aqui para quem está conhecendo agora o material, para quem está pensando se vale a pena ou não. Como você acha que o material pode ajudar quem está iniciando ou quem já está mais intermediário ou avançado nos concursos? O que que você diria se, por exemplo, um colega teu te perguntasse sobre esse material? Eu diria que, na minha experiência, ajudou muito, principalmente na passagem entre a realização da minha primeira prova e da segunda, que eu conheci o material, principalmente nessas matérias doutrinárias de direito administrativo, administração pública, parte de jurisprudência e súmula. Para mim foi importantíssimo, porque tem o conteúdo e, principalmente, ali, como a FCC cobra, que para mim era importantíssimo, e para mim, assim, essa fonte que eu utilizei para formar os meus materiais, assim, os meus mapas mentais foram importantíssimos, porque eu consegui acertar basicamente todas as questões por causa do material, por causa da forma que você conduziu ali os assuntos e principalmente a forma que você se cobrava já era o suficiente para eu chegar na realização das questões e não me deparar com uma surpresa, sabe? Você falou antes também sobre os mapas mentais e eu não perguntei.
Você poderia falar um pouquinho sobre como foi essa tua estratégia de fazer mapas mentais? Foi para todas as matérias ou apenas em algumas? Apenas os tópicos que você errava mais? Como é que você fazia? Se fazia na mão, se fazia em algum programa? Eu fazia online mesmo, o aplicativo Xmind, eu utilizava, fazia no computador mesmo. Eu utilizava apenas para essas matérias que não fossem de legislação, fossem doutrinárias ali. Fazia para administração pública, direito administrativo, basicamente essas questões, essas matérias, né? E só as que eu tinha mais dificuldade, o que eu precisava decorar, o que tinha muitas pegadinhas, eu fazia ali para sempre ser uma forma mais fácil de revisar, para não ter que voltar no material longo novamente, ter uma coisa mais simples, principalmente para revisar antes da prova. E era a forma que eu utilizei ali, porque antes da prova eu pegava aquele material que eu fiz e revisava ali de forma mais fácil e já pegava todas as dúvidas que eu tinha e já resolvia ali mesmo. Pô, excelente, cara. Eu sempre também defendo a galera, se tiver a aptidão e se tiver tempo, né, fazer algum tipo, seja mapa mental, seja flashcard. Tem muitos alunos que estudam fazendo isso a partir do meu material, a partir das questões também, porque eu acho que é valioso o mapa mental quando você mesmo consegue fazer, porque o mapa é o tipo do recurso de estudo que você consegue. Ah, isso aqui eu tenho mais facilidade, então eu vou colocar mais resumido, porque eu vou entender. Ah, isso aqui eu já tenho mais dificuldade, então eu tenho que abrir mais, detalhar mais. Então, o mapa mental é muito valioso para fazer um estudo em cima das tuas dificuldades. Então, que bom que deu certo para ti e o material também ajudou na construção desses mapas, cara. Fico feliz. É muito bom ter um material próprio, assim, para quando você está naquela véspera de prova ali, poder recorrer. Seja desde um simples caderno de erros, até uma coisa mais elaborada, como um mapa mental, um resumo próprio, mas sempre algo que te conecte às tuas dificuldades, né? Aquilo que você mais errou nas questões. Excelente, Jared. Obrigado. Queria que você desse uma mensagem final aqui para todo mundo que acompanhou até o fim aqui o nosso papo. Tenho certeza que foi de muito aprendizado para todo mundo que ficou aqui até o final. Desejo aí bons estudos para a galera e o que você quiser falar aí nesse final. Eu queria dizer para que as pessoas que estão assistindo a gente não desistissem. Se você tem esse objetivo, esse desejo de passar no TRT, do seu próximo aprovado aí, invista seu tempo, tudo que você puder. E principalmente, assim, não se cobre demais no sentido de achar que vai ser sua única oportunidade, sua última oportunidade. Faça provas, independente se seja no seu estado, se não, hoje na Justiça do Trabalho e nos tribunais federais, no âmbito geral, tem os institutos de permuta que você pode ir de um estado para o outro, redistribuição, enfim, faça as provas, continue sempre querendo melhorar o seu percentual de acertos. Se você teve um percentual mais baixo, sempre no próximo concurso busque aumentar e não, assim, todo mundo quer ser aprovado logo de cara, mas a gente tem que entender que isso é um caminho, não é um jogo de paciência, a gente tem que buscar a melhoria, e a gente só consegue essa melhoria estudando e principalmente encarando os pontos que a gente tem a fraqueza, né? Então a gente tem que atacar essas fraquezas para buscar essa melhoria e até chegar à aprovação que a gente tanto quer. Show, cara, excelente. Eu pergunto se você quer divulgar alguma coisa sua, assim, em rede Ah, social, não, ou eu tenho o meu Instagram, Jared Vinícius, quem quiser falar alguma coisa, pode falar à deixa eu. vontade. Eu vou te fazer mais uma pergunta polêmica depois aqui, ó. Vou colocar teu Instagram aqui na tela e vou te fazer uma pergunta polêmica. Consegue ver? Tá, Pequenininho pra ti, ó. tá Ó, certinho. galera, segue aí o Instagram do Jared. Quem quiser falar com ele disse que vai responder através aí do Instagram. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora, mas ela é um pouco, como é? Um pouco tóxica, porque todo mundo que passa para técnico, o pessoal pergunta logo, ei, vai estudar para analista, vai estudar para juiz, vai fazer faculdade de direito. Eu considero tóxico porque ninguém é obrigado a continuar estudando. Já foi difícil chegar, não tem para que existir essa pressão de você, sempre mais, sempre mais. Mas eu acho que seja uma curiosidade da galera, você que é um cara que passou tão jovem no concurso técnico, é algo natural, talvez por gosto, talvez por pressão. Muitos aprovados em técnico que não são formados em direito ainda já vão fazer direito, já vão buscar outros concursos, mas queria saber como você está, se você está feliz, se você está pertinho de casa já,
O que você espera aí para o futuro, até para a gente rever esse papo aqui no futuro, Jared, e ver como eram as nossas acepções para o futuro. Rapaz, agora eu não tenho pretensão, assim, eu não sou formado em direito para ser analista, na área judicial eu precisaria ser formado em direito, mas eu não tenho pretensão em fazer o curso agora. Mas pode ser que eu estude para outras áreas em que esse período aí, que seria que eu gastaria para realizar a graduação em direito, eu poderia investir e ser aprovado em outra área que pague bem, assim, igual. Então eu acho que eu iria para essa outra linha aí. Entendi, entendi. Pois é, cara. A minha dica é aproveite bastante esse período, né? Você tá ainda na lua de mel. No momento que a gente está gravando esse vídeo, você está aí com mais ou menos uns 6 meses, vai completar 6 meses de serviço público federal no Tribunal do Trabalho do Sergipe. Aproveite, né? Não se cobre muito, você é muito jovem, aproveite a vida, seja bem feliz. E no futuro, se for para ser, você vai sentir a vontade de voltar a estudar, de fazer outra graduação, ou o que o futuro lhe reservar. Mas o importante é que você seja bem feliz aí nesse período que você está vivendo. E desejo tudo de bom, meu irmão. Obrigado, viu, pela Muito confiança, pelo obrigado, carinho, Beto. por estar aqui dedicando seu tempo aqui, 1 hora para a gente conversar, e que essa conversa, de coração, espero que possa ajudar alguém. Se ajudar pelo menos uma pessoa, eu fico feliz. Eu Parabéns que pela agradeço. história e tudo de bom, cara. Obrigado. Obrigado, João.